E aí, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos para mais esse nosso encontro, né? Hoje a resenha é mais do que especial, resenha de um livro de história fantástico, extremamente relevante, de um autor espetacular que eu conheci agora, né? Eu sempre topei com ele a minha vida toda, mas só fui lê-lo agora, né? E não poderia deixar de recomendar mais. Crimeia, do Orlando Figes, né? Esse livro é fantástico, primeiro porque os fatos históricos descritos nesse livro são extremamente relevantes, extremamente impactantes e fantásticos, né? E não deixam de ser mais uma peça para se entender tudo que aconteceu ao longo do século XX, apesar desse evento ter acontecido em meados do século XIX, né? Um evento histórico, assim, extremamente impactante, que deixou várias marcas no mundo de uma forma geral, né? E a gente vai estar tratando desse assunto, mas antes eu queria falar um pouco da minha história, né? Com esse autor, com esse livro. Eu estou lendo Orlando Figes pela primeira vez, mas eu sempre topei com os livros do Orlando Figes nas livrarias, né? Eu nunca li porque a impressão que eu tinha é que sempre que eu me deparava com o livro do Orlando Figes era sobre um assunto que eu já tinha lido, né? De vários outros historiadores, né? Como Revolução Russa, etc. Principalmente do seu colega inglês Anthony Beevor, né? A galera que acompanha o canal sabe que eu sou muito fã do Anthony Beevor. Tenho playlist especial para ele aqui no canal. E eu sempre tinha a impressão que eu já tinha lido vários livros do Orlando Figes, os assuntos dos quais eu encontrava os livros do Orlando Figes, eu tinha a impressão que eu já tinha lido de outros autores, né, os assuntos, mas eu tenho um grande amigo, o George, que sempre me incentivava a ler, cara, tu tem que ler Orlando Figes é muito bom, é fantástico e tal. E uma inscrita no canal, a Fabiana, que está sempre comentando, ela sempre falou também, sempre recomendou, cara, leia Orlando Figes. E aí na Bienal agora, há uns 2 meses atrás, eu topei com esse livro aqui, é um preço muito bom. E como eu não tinha ainda lido nenhum livro sobre a Guerra da Crimeia, né? Eu conheci a Guerra da Crimeia por videoaulas no YouTube, né? Eu quis aprender devido a ela é essencial para se entender a literatura russa, principalmente o Tolstói, então eu já tinha um certo conhecimento a partir de aulas no YouTube, mas não tinha lido nenhum livro. Então, quando eu topei com esse livro aqui, eu pensei, pô, é a chance de eu ler o Fiz e ler finalmente sobre a Guerra da Crimeia, né? Então, assim, de antemão eu digo que é fantástico, eu não poderia deixar de recomendar mais. Então, nesse vídeo aqui, a gente vai falar sobre os eventos históricos escritos nesse livro, a gente vai falar sobre a importância que esse livro teve no entendimento da literatura russa, principalmente do Tolstói, os impactos posteriores dessa guerra e, ao final, minhas impressões pessoais, minhas reflexões pessoais, né? Então, de antemão, desculpa, meu nariz está coçando um pouco. Na realidade, eu já tinha gravado esse vídeo, eu estou gravando de novo, porque eu achei que eu errei demais e tal, o canal não tem edição, né? Eu não tenho tempo para editar e também eu adoro falar no fôlego só, eu acho que fica mais natural, mais informal, então é o segundo vídeo que eu estou gravando. Eu cheguei a postar o primeiro, mas achei melhor apagar. Mas aqui a gente vai começar a conversar de novo sobre esse assunto. Então, o que acontece? Em primeiro lugar, eu fiz uma resenha do livro Guerra e Paz do Tolstói. Tolstói é meu escritor preferido, Lev Tolstói, da literatura russa. E nessa resenha eu falei que era essencial você ter uma base histórica antes de começar a ler literatura clássica, né? O aproveitamento seria muito maior. Então, muitas vezes as pessoas leem literatura clássica, muito jovens, né, se tem uma base histórica adequada e acabam não tendo o aproveitamento que o livro merece. Então, na resenha do Guerra e Paz, eu recomendei que se tivesse um entendimento do período napoleônico, né, recomendei até uma biografia do Napoleão, né. Então, por que eu estou falando isso aqui nessa resenha? Porque essa resenha, ela é muito importante para se ter um aproveitamento muito melhor, essa resenha não, esse livro, desculpa, um aproveitamento muito melhor das obras do Tolstói, porque o Tolstói participou dessa guerra como oficial. Então, a sua obra mais célebre de Guerra, Guerra e Paz, ele não presenciou a invasão da Rússia por Napoleão em 1812, mas ele participou desses eventos aqui da Guerra da Crimeia, e foram tão decisivos para a sua carreira de escritor, que ele começou e terminou a sua carreira escrevendo sobre a Guerra da Crimeia. Então, seu primeiro livro de sucesso foi Os Cossacos, um livro que eu amo de paixão e tem resenha no canal, né, fininho, maravilhoso, né? Se você quiser mais informações, veja a resenha. E seu último livro, publicado postumamente, se eu não me engano, é Cade Murat, também sobre o mesmo assunto, né? Só que abordando outra dimensão do mesmo assunto, que também tem resenha no canal. Se você quiser mais informações, veja a resenha. Então, assim, esses dois livros são maravilhosos.
E até o Guerra e Paz mesmo, a experiência que o Tolstói teve como militar na Guerra da Crimeia, né? Ele participou do Cerco de Sebastopol. Aqui atrás você vê essa coleção Tolstói acompanhando as letras, esses dois últimos aqui com lombada verde e roxa, são os livros de contos do Tolstói, né? Que ele escreveu esses contos, a maioria, no começo da sua carreira. E os contos de Sebastopol estão entre os mais célebres, que tratava justamente dos eventos que ele presenciou pessoalmente como oficial durante o cerco de Sebastopol, né? Então, os contos aqui do Tolstói. Então, assim, é muito importante ter essa base histórica, e no caso específico do Tolstói, eu recomendo demais. Mas, independente disso, esse livro é muito bom, o Orlando Figes escreve muito bem. O grande desafio dos livros de história é que a história ela não tem, às vezes, o mesmo atrativo que os romances, né? Então, eles tendem a ser requer, a requerer um pouco mais de paciência para se ler. Então, quando você pega um escritor como Antônio Biva ou como Orlando Figes, que escrevem melhor, de uma forma mais fluida, né? Tornando os eventos mais interessantes, então é uma grande vantagem. Então, não poderia deixar de recomendar mais esse livro, independente de qualquer coisa. Então, de que se trata esse livro especificamente? Primeiro a gente vai dar uma contextualizada. Se trata de um evento histórico épico, que foi a Guerra da Crimeia, que aconteceu no século XIX, entre 1853 e 1856, né? Então a Guerra da Crimeia aconteceu na Península da Crimeia, né, no Mar Negro. Então a gente vai dar uma contextualizada para vocês entenderem os diversos vetores que se levaram a essa guerra, né? Então, em meados do século XIX, né, o czar Nicolau, ele vinha de uma longa sucessão de czares que tinham sido responsáveis por uma grande expansão territorial da Rússia e tinham tido muita glória militar, né? Para você ter ideia, ele era filho do Alexandre, o czar que derrotou Napoleão, né? E era neto antes do Alexandre veio a czarina Catarina, né? Catarina Grande. Então, assim, é uma longa sucessão de czares, né? Começou com Pedro o Grande, que conquistou ali a área, na guerra contra a Suécia, conquistou a área onde está São Petersburgo, né? Construiu uma marinha para a Rússia, né? Abriu os portos lá em São Petersburgo. E a czarina Catarina, que veio depois dele, né? Ao final do século XVIII, ela expandiu para o sul, né? Em direção ao Mar Negro. Porque a Rússia tinha um problema muito sério, né? Ela não, embora ela tivesse dimensões continentais, ela não tinha uma abertura para navegação. Quando Pedro Grande conquistou lá o porto que viria a se tornar a cidade de São Petersburgo, né, na guerra contra a Suécia, ele fundou a Marinha Russa praticamente. Só que o Mar Báltico ele congelava boa parte do ano, então atrapalhava muito, travava muito a logística de comércio, de uma série de coisas. O mundo era muito mais dependente da marinha, da navegação do que hoje, né? Hoje ainda é muito dependente, mas na época era muito mais. E na época os períodos que o Ártico ficava congelado eram muito mais longos do que hoje. Então isso fez com que a Rússia, através da czarina Catarina Grande, expandisse militarmente para o sul, em direção ao Mar Negro, né? O Mar Negro é um mar que separa a Ásia da Europa e separa também o mundo dos cristãos orientais, os cristãos bizantinos, do mundo muçulmano, do Império Turco-Otomano na época, né? Então, o legal de estudar história é que você aprende muita geografia também. Então, você tem lá o Mar Morto, a sul de Moscou e São Petersburgo, o Mar Negro, ao sul de Moscou e São Petersburgo, ligado a ele o Mar de Azov, e do lado o Mar Cáspio, né, que é o maior mar interior do mundo. Entre esses dois mares, você tem uma cordilheira de montanha chamada Cáucaso, habitada por povos brancos muçulmanos, né? Então, essa área era sempre uma área de conflito, né? Vivia em guerra com a Rússia, com o Império Russo. E de repente, esse czar Nicolau, em meados do século XIX, ele, por várias questões, por essa pressão, né, de ser sucessor de vários czares que tinham tido muita glória militar, que tinham expandido os territórios da Rússia, ele meio que se sentia compelido a fazer o mesmo, né? Então ele decidiu estender a influência russa para além do Mar Negro, né, para baixo do Mar Negro. A Catarina tinha conquistado a costa norte do Mar Negro, né, onde está a Crimeia,
onde aconteceu o epicentro desse conflito. Ele resolveu, o Mar Negro era dominado pela Marinha Russa, então ele resolveu, na costa sul do Mar Negro, começava o mundo muçulmano, né, começava o Império Turco-Otomano. Então ele decidiu expandir para cima do Império Turco-Otomano, do mundo muçulmano, na marra. Né? Então ele pensou em depor o regime, mas preferiu apenas transformar o Estado, o Império Turco-Otomano, numa espécie de Estado fantoche, como a Chechênia é hoje. Né? Então ele conquistou algumas áreas militares, resumindo, e militarizou muito a costa sul do Mar Negro. Isso para deixar o Império Turco-Otomano de joelho. Né? Então, a partir daí, as tensões foram aumentando, né? Porque a Rússia representava também os chamados cristãos orientais, né? Os bizantinos, né? Era o país líder da cristandade oriental, e os territórios sagrados do cristianismo, eles estavam em território muçulmano, né? Era Jerusalém, Belém, além da própria Constantinopla, que tinha várias igrejas. Então, a responsável até então por toda a administração da peregrinação cristã nesses territórios muçulmanos era a França, né? Tinha concessão do Império Turco-Otomano. Né? A França, os cristãos católicos, os cristãos ocidentais, representados principalmente pela Igreja Católica. Então a Rússia exigiu que essa responsabilidade por toda essa peregrinação cristã passasse para eles. Então o Império Turco-Otomano transferiu para os russos. Então ficou essa disputa e as tensões foram aumentando. Então o primeiro ponto de tensão foi esse. Né? A França, o que é que estava acontecendo na França na época? A França, o Napoleão III tinha sido eleito pelo voto popular, era sobrinho do Napoleão Bonaparte, só que ele resolveu dar um golpe e assumir o poder como imperador. Mas ele precisava de uma grande vitória militar para se firmar no poder, como era normal na época. Né? Então, ele precisava provar que ele tinha valor, como seu tio. Então, esse conflito de interesse entre os cristãos ocidentais e os cristãos orientais, a Rússia, as tensões foram escalando. Internamente no Império Turco-Otomano, os muçulmanos, quando se sentiram pressionados pelos cristãos russos, né, eles aconteceu o que sempre acontece quando os muçulmanos são pressionados, né? Desde a época das cruzadas, né? As madrasas, as escolas de doutrinação, foram ganhando muita força, né? E as versões radicais do Islã foram ganhando muita força, consequentemente as tensões foram aumentando e houve uma pressão muito grande para que os líderes do Império Turco-Otomano declarassem guerra à Rússia, né? E a França foi outro vetor, né? Existia também esse conflito de interesse com a França. E a Inglaterra era um caso à parte. A Inglaterra já existia uma russofobia na Inglaterra há muito tempo, né? Um certo opinião pública, o quarto poder estava emergindo na Inglaterra, a imprensa. Então, a partir da imprensa, através da imprensa, já existia um sentimento extremamente beligerante em relação ao que os russos representavam para a civilização da época. Né? Então, eu vou ler um trecho aqui que eu separei para ilustrar exatamente qual era o sentimento inglês em relação à Rússia. Né? Então esse trecho ele vai estar aqui. Então isso aqui foi escrito por um diplomata inglês, olha só. A Rússia foi escrito por um diplomata inglês, mas refletiu o sentimento de todo o país em relação à Rússia. A Rússia é um país que não faz qualquer avanço em qualquer empreitada intelectual ou industrial e se omite totalmente de oferecer uma influência benéfica ao mundo. O governo, do mais alto ao mais baixo, é inteiramente corrupto, vive de intrigas de agentes e dos relatórios de espiões altamente remunerados internamente e no exterior. Avança para países mais civilizados e bem governados que ela mesma e luta para reduzi-los a seu próprio nível de decadência. Ela se opõe à circulação da Bíblia e ao trabalho dos missionários. Os gregos na Turquia, aparentes também cristãos ortodoxos, mantiveram tão pouco o caráter cristão que fizeram mais para prejudicar o cristianismo que mesmo os turcos foram capazes de conseguir.
Eles são por todo o Império Turco os aliados em cuja ajuda os russos podem confiar para dar a eles informações e executar seus desígnios. A Rússia busca conseguir excelência apenas nas artes da guerra. Para isso, não há quantia que não queira pagar. Nossa disputa com ela envolve a questão de se o mundo deve fazer progresso, de acordo com a mais alta interpretação dessa palavra, na civilização, com todos os seus mais preciosos acompanhamentos. Dessa questão depende liberdade religiosa, civil, social e comercial, o império da igualdade, onde ordem consistente com liberdade de circulação da palavra de Deus e a promulgação dos princípios baseados nas escrituras. Desculpa a pausa na leitura, que a luz aqui está um pouco fraca. Então, esse discurso diplomata reflete bem qual era o sentimento inglês de uma forma geral em relação à expansão russa. Incomodava demais. Eles achavam que o mundo ia mudar de uma forma que ia contra todos os princípios ingleses de liberdade, democracia e etc, etc. Porém, tinha outro aspecto em relação à Inglaterra. A Inglaterra sempre foi uma potência naval, né? Então, no Mar Negro, entre o Mar Negro e o Mar Mediterrâneo, o Mar Negro era ligado ao Mar Mediterrâneo por dois acidentes geográficos, dois estreitos, o Estreito de Bósforo e o Estreito de Dardanelos, né? Entre eles tinha o Mar de Mármara, né? Um pequeno mar ali da Turquia. Então, esses dois estreitos, esses acidentes geográficos, eles têm uma importância essencial para as potências navais, né? Pouca gente sabe, mas o Estreito de Gibraltar, a entrada do Mediterrâneo a partir do Oceano Atlântico, ela é controlada pela Inglaterra até hoje, é possessão inglesa até hoje, é território inglês. Então, dentro da Espanha, existe um território inglês que controla o Estreito de Gibraltar e a entrada do Mediterrâneo. Eu estou falando de hoje em dia. Então, o outro estreito também tinha uma importância incrível, né? O Winston Churchill, ministro da guerra na Primeira Guerra Mundial, tentou conquistar o Estreito de Dardanelos, falhou, né? Quase acabou com a carreira dele, mas assim, sempre esteve no radar dos ingleses o que acontecia nesses dois estreitos, no Estreito de Bósforo e no Estreito de Dardanelos. Então a Rússia expandindo seu poder para o Império Turco-Otomano, a partir da costa sul do Mar Negro, né? Então isso seria catastrófico em vários aspectos para o Ocidente, né? Não só político, religioso, em termos de comércio, econômico também. Então os vetores, as tensões foram aumentando, os vetores para a guerra foram se tornando assim, muito, muito fortes, né? Então os líderes do Império Turco-Otomano acabaram declarando guerra à Rússia, né? Foi inevitável até porque a pressão interna estava muito grande. Então a primeira grande batalha da guerra, da guerra da Crimeia, foi uma batalha naval, a Batalha de Sinop, onde a marinha otomana foi completamente destruída pela marinha russa, completamente destruída, né? Então, deflagrada a guerra, a Inglaterra e a França mandaram seus contingentes, né? Logo depois, o reino da Sardenha, que a Itália ainda não era unificada, também mandou seus contingentes e tal, mas os principais aliados eram o Império Turco-Otomano, a Inglaterra e a França. Então, assim, a cristandade ocidental, interessante observar, ela preferiu se aliar aos muçulmanos contra os cristãos orientais, né, do que se aliar aos cristãos orientais, para você ver como são as coisas. Então, essa rivalidade entre a Igreja Católica e os cristãos orientais, quem conhece a história sabe que não é brincadeira, né? As cruzadas que o digam, né? Muito sangue já foi derramado por conta de questões como essa. Então, na flagrada guerra, começaram as batalhas no delta do Danúbio, né? Eles expulsaram os russos do delta do Danúbio, e os contingentes convergiram em direção a Sebastopol. Sebastopol era uma cidade portuária na Crimeia. A Crimeia era uma península na costa norte do Mar Negro, né? Célebre, né? A Crimeia sempre passou de mão em mão ao longo da história, inclusive no momento de gravação desse vídeo. Está tendo uma guerra lá, a Rússia tentando tomar a Crimeia da Ucrânia, né? Então a história toda da Crimeia passou de mão em mão, sempre foi um território que já foi passado por várias nações, por vários povos. E naquela época, a Crimeia, a cidade de Sebastopol, foi o epicentro desse conflito. Então, os contingentes foram, a partir da costa norte do Mar Negro, eles foram convergindo em direção a Sebastopol para tomar a cidade.
Então a primeira grande batalha foi a Batalha de Alma, né, um derramamento de sangue. Todas essas batalhas da Guerra da Crimeia foram de grandes proporções para a época, né, assim, então a Guerra da Crimeia ela foi meio que eclipsada pela Primeira e a Segunda Guerra Mundial, mas foi uma guerra de grandes proporções. A Primeira Guerra da Era Industrial, primeira guerra coberta por fotografia, uma guerra extremamente disruptiva, que teve várias inovações, que nós vamos conversar sobre isso. Mas a principal grande batalha foi a Batalha do Rio Alma, né, onde teve um destaque muito grande os zuavos, né, os franceses, oriundos das colônias francesas na África, lendários, né, formaram batalhões lendários, né, de uma coragem, de uma habilidade incrível, de habilidades corpo a corpo, assim, de combate corpo a corpo também incríveis. E o lado ocidental tinha uma vantagem tecnológica, que eram os rifles Minié, né? Se a pronúncia foi essa, me desculpa, eram rifles que tinham um alcance muito maior que os rifles russos. Então, por conta de uma ação decisiva dos zuavos, que conseguiram escalar uma montanha e tomar o flanco do exército russo, a batalha de Alma foi vencida pelos aliados, né? Então, logo depois disso, a gente teve outra batalha célebre, a Batalha de Balaclava, né? Uns dizem que os russos venceram, outros dizem que empatou. Também foi uma batalha extremamente sangrenta. Depois eu separei um texto aqui para vocês terem ideia da dimensão em termos de mortes que foram essas batalhas, né? Na Batalha de Balaclava, a gente teve o célebre episódio da carga da Brigada Ligeira, né? Transformado em filme por Hollywood, faz parte das lendas militares, né? Esse episódio foi o seguinte: o comandante inglês viu por binóculo, o general Reagan, se eu não me engano, viu por binóculo que os russos estavam capturando uns canhões ingleses. Isso é considerado uma desonra militar. Então ele passou uma ordem para que a Brigada Ligeira fizesse uma carga em direção e impedisse a captura dos canhões. Mas essa ordem foi passando de oficial para oficial, e ela chegou diferente nos oficiais responsáveis pela brigada, né? Inclusive tem uma teoria que um dos oficiais era cunhado de outro e não gostava dele, passou ordem diferente. Mas o fato é que a ordem foi interpretada de uma forma diferente. Eles confundiram a montanha dos canhões, algo assim, e eles deram a carga de cavalaria exatamente na frente da linha de fogo russa, ou seja, completamente suicida. Quando eles saíram a cavalo, eles já sabiam que estavam cavalgando para a morte. E fosse uma valentia muito grande, mais da metade do contingente da cavalaria foi perdido, os cavalos quase todos morreram, sobreviveu acho que um terço deles, não tem os números exatos, aqui tem os números exatos, eu não recordo muito bem, mas foi assim, uma tragédia, um desastre, uma carnificina, né? Os cavalos, os cavaleiros destruídos por bala de canhão, ou seja, não sobrava nada quando a bala de canhão, eles foram na frente da artilharia, né? Canhões e balas, ainda conseguiram causar um estrago aos russos e os poucos que voltaram deram palestra pro resto da vida em Londres, contando como foi aquilo ali. Então a carga da Brigada Ligeira ela entrou para a história como símbolo da coragem e valentia militar e também da estupidez militar, né? Então, assim, na minha opinião, foi um pouco dos dois, né? Estupidez por ter interpretado a ordem errada e seguido cegamente uma ordem tão irracional, mas também foi um ato de valentia incrível, de coragem, né? Que eles sabiam que eles estavam cavalgando para a morte, obedeceram e foram firmes, né? Diz aqui no livro que eles já haviam sedentes por ação, né? A cavalaria ainda não tinha sido utilizada em todo o seu potencial, e quando eles receberam essa ordem, não quiseram nem saber, foram. Então, assim, guerreiros, assim, na sua mais na sua essência, né? Mas é muito difícil julgar, né? Mas assim, entrou para a história tanto como uma grande estupidez, como um grande ato de coragem. Aí você decide, né? Então, depois da Batalha de Balaclava, a gente teve uma batalha de grandes proporções, a Batalha de Inkerman, né, vencida pelos aliados, com um número incrível de perdas russas. E depois os aliados acharam que queriam conquistar Sebastopol muito fácil, né, só com bombardeios, os bombardeios não conseguiram. E depois houve um longo cerco, um longo e dolorido cerco à cidade de Sebastopol. Tolstói estava lá, então os contos de Sebastopol do Tolstói a gente serve como microanálise de tudo que eles passaram lá. E finalmente, depois de um longo cerco, os aliados conseguiram tomar a cidade de Sebastopol, na Crimeia, uma cidade portuária, porto da Marinha Militar Russa, né, e praticamente destruir a Marinha Russa. Então, tomada a cidade de Sebastopol, eles ficaram numa posição muito confortável para negociar.
E a essa altura o czar Nicolau morreu no meio da guerra de desgosto, muito arrependido de ter colocado a Rússia nessa guerra. O seu filho Alexandre, Alexandre II, que é o czar que viria depois a acabar com o regime de servidão na Rússia, né, e depois seria assassinado, um czar célebre. Ele assumiu durante a Guerra da Crimeia, assumiu com um espírito extremamente beligerante, mas foi obrigado a assinar a rendição em 1856 no Tratado de Paris. Né? Todos os seus conselheiros aristocratas russos, a grande maioria, o aconselhou a assinar a rendição, porque não tinha escolha, poderia ficar pior. A partir de Sebastopol, os aliados poderiam subir em direção a Moscou, em direção a São Petersburgo, e de repente conseguiu o que Napoleão não tinha conseguido. Né? Então ele foi obrigado a assinar esse acordo. E, nesse acordo, os aliados devolveriam a cidade de Sebastopol e a costa norte do Mar Negro para a Rússia, mas a Rússia ficaria muito claro que o Império Russo terminaria ali, na costa norte do Mar Negro, e a Rússia não poderia ter nem marinha no Mar Negro. Então foi considerado humilhante para os aristocratas russos, eles acostumados a várias gerações de vitórias, então foi considerado assim humilhante essa rendição, mas acabou que a Rússia não perdeu tanto assim, né? Não perdeu tanto assim. Então, ainda teve várias consequências, várias coisas a se falar sobre essa guerra. Eu separei um pequeno texto aqui para ilustrar um pouco alguns aspectos, né? Então, também foi o primeiro exemplo de uma guerra verdadeiramente moderna, travada com novas tecnologias industriais, rifles modernos, navios a vapor e ferrovias, novas formas de logística e comunicação, como o telégrafo, importantes inovações da medicina militar e repórteres e fotografias de guerra diretamente no local. Então essa guerra teve uma participação muito grande do quarto poder, da imprensa, que era muito forte na Inglaterra. Então, por conta dessa participação, houve uma evolução muito grande nas condições de guerra para os soldados aliados, né? Então os repórteres começaram a escrever tudo que os soldados estavam passando, condições extremamente precárias de alimentação, de abrigo, né? Então eles de hospitais, né? De campanha também extremamente precários. Então isso tudo foi escrito pelos repórteres e os ingleses, o povo se indignou lá na Inglaterra, então a opinião pública forçou uma evolução nessas condições. Então, houve uma evolução muito grande, né, de abrigo, de logística de alimentação, os hospitais de guerra, os médicos. Então, tem uma das maiores heroínas da história inglesa, faz parte é um dos personagens da Guerra da Crimeia, né, chama-se Florence Nightingale, né, conhecida como a Mulher da Lanterna, uma enfermeira que se voluntariou para cuidar dos feridos na Guerra da Crimeia. Ela foi até a Crimeia e ela montou vários hospitais de campanha e fez um trabalho excelente e mudou toda a logística de cuidado com os combatentes na guerra. Né? Os próprios combatentes, depois dessa guerra, eles foram mais celebrados, né? Inclusive pela própria rainha. Então, a guerra que teve uma certa mudança de atitude em relação ao povo que está ali na linha de frente. Né? Então, do lado russo também houveram várias revoluções. A guerra foi extremamente brutal, extremamente sangrenta. As dimensões da guerra foram inéditas para a época. Né? Você vê que na Rússia, quando Sebastopol foi abandonado, tem um relato aqui do hospital de campanha que foi abandonado, com os feridos lá vivos, deitados. Só que os aliados levaram 6 a 7 dias para encontrar esse hospital. E quando chegaram, estava uma cena assim de horror, né? Cheio de putrefação, os feridos todos mortos-vivos, cheio de vermes sobre os seus corpos, né? Então, assim, o livro não nos poupa de nenhum detalhe sórdido, mas tudo isso precisa ser dito, né? Porque é uma guerra. Quem é que paga o preço por uma guerra, né? As pessoas precisam saber, quando estudam história, a medida de cada coisa, né? De cada decisão que vem lá de cima, né? E quem é que vai pagar o preço. Então, assim, essa guerra ela teve efeitos assim, o radicalismo muçulmano ele passou a escalar, porque do mesmo jeito que os islâmicos, os muçulmanos não estavam felizes com a influência e dominação russa, eles também não ficaram felizes com a influência e dominação inglesa que viria depois, né? Então eles começaram criou as madrasas, as escolas de doutrinação passaram a ganhar muita força, né? Então essas escolas de doutrinação. Você vê que nas cruzadas foi a mesma coisa, né?
cruzadas para a Guerra da Crimeia tem um intervalo aí de 800 a 900 anos. Então, em torno... A primeira cruzada conquistou Jerusalém e ficou lá 100 anos. E ao longo desses 100 anos, as escolas de doutrinação islâmica, as versões radicais do Islã ganharam muita força. Então eles se militarizaram, se radicalizaram, se reuniram em torno de um líder chamado Saladino e expulsaram os ocidentais de Jerusalém, né? Então, esse mesmo efeito, 800, 900 anos depois das Cruzadas, né, na Guerra da Crimeia, aconteceu exatamente isso. O radicalismo, teve uma escalada no radicalismo islâmico, né, no Império Turco Otomano, e os cristãos passaram a ser muito hostilizados, né? Então, o Brasil, por exemplo, o Brasil tem a maior colônia de libaneses do mundo, né? Eu sou descendente direto. Meus avós eram libaneses, né? E meus avós eram cristãos, né? Eu nunca soube direito por que eles vieram para cá, mas os cristãos do Líbano eram cristãos maronitas, né? Eram cristãos orientais também. Então não tinha mais clima para eles continuarem lá, né? Provavelmente meus avós vieram atrás de dinheiro, mas mas se viessem fugindo de alguma hostilidade muçulmana, foi exatamente o que aconteceu lá. O radicalismo escalou, o radicalismo islâmico escalou. E os cristãos passaram a ser perseguidos de todas as formas possíveis. Se tornou um ambiente extremamente hostil para os cristãos, né? À medida que a influência inglesa e francesa crescia, né? Já o Napoleão, tudo que ele queria era essa vitória militar. Depois que ele conseguiu, ele voltou para usufruir dos louros da vitória e fortalecer sua posição política, né? E depois tudo viria por água abaixo na Guerra Franco-Prussiana, né? Onde ele perdeu para a Alemanha. Mas isso é outro assunto. A Alemanha não, a Prússia, no caso, né? Mas isso é outro assunto. Então, outro efeito que a guerra teve foi o seguinte: aqui você tem o Mar Negro, aqui você tem o Mar Cáspio, entre um e outro você tem uma cordilheira de montanha chamada Cáucaso, habitada por povos muçulmanos que viviam, durante muitas décadas, viviam em guerra contra o czar, se rebelaram contra o czar, se reuniram sob um líder chamado Shamil, né? Então, Tolstói descreve muito bem tudo isso como uma microanálise fantástica nesse livro que eu amo de paixão também. Os dois livros mais célebres que ele escreveu sobre a Guerra da Crimeia, que tiveram relação com a Guerra da Crimeia, eu amo assim de paixão. Depois do Guerra e Paz são os meus preferidos. E do Ana Karenina, lógico. Então, no Cáucaso, os líderes muçulmanos, não, os muçulmanos do Cáucaso, né, eles se reuniram sob um líder chamado Shamil, né, e eles nunca cederam para o Império Russo. Só que depois da rendição na Guerra da Crimeia, o Cáucaso era a passagem do mundo muçulmano para o Império Russo, né, e para a cristandade oriental de uma forma geral, né, uma diferença de cultura muito grande. Então a Rússia não poderia deixar de conquistar o Cáucaso e subjugar esses povos, né? Então a guerra ganhou muito mais atenção, o Império focou em conquistar esses povos muçulmanos do Cáucaso, né? E conseguiu derrotar o Shamil. O Shamil foi prisioneiro de luxo do Império Russo, né, até o final da sua vida. Ele morreu na peregrinação para Meca, né, esse grande líder muçulmano do Cáucaso, né? E o Cáucaso, a região do Cáucaso, passou a fazer parte do Império Russo, e até hoje grande parte dela é parte do Império Russo, né? A Geórgia declarou independência, mas o Putin já tomou um pedaço. A Chechênia que está lá é um estado fantoche, e o Daguestão é russo, é um estado russo, né? Uma curiosidade é que essa região do Cáucaso é o maior fornecedor de lutadores de MMA do planeta, hoje, né? Eles são muçulmanos até hoje, são brancos caucasianos, né? O nome já está dizendo brancos caucasianos, e é uma fábrica de lutadores, né? Acho que o Cáucaso deve ter o maior número de campeões do UFC hoje. Tem o Mashvili, né? Tem o Ilia Topuria, né? Tem o Islam Makhachev, tem vários outros que estão. O Ankalaev, né, que destronou o brasileiro Poatan. Estou falando isso como curiosidade. E tem vários aí que estão prestes a disputar o título aí. Então, assim, é uma região que eles são extremamente religiosos, extremamente disciplinados, né? Eles vivem para treinar e para trabalhar. Então, assim, essa guerra, ela ficou no imaginário da Europa Ocidental durante muitas décadas, né, até ela ser eclipsada pela Primeira e pela Segunda Guerra Mundial, né. Então você vai até nos Estados Unidos, tem cidade chamada Sebastopol, na Inglaterra tem várias ruas e logradouros e cidades com nome de batalhas, com nome de personagens da guerra, né.
Em Paris, para vocês terem ideia, quando a princesa Diana, né, a ex-esposa do príncipe Charles da Inglaterra, que hoje é o rei Charles, quando ela morreu naquele acidente de carro em 1997, o carro dela bateu na Ponte d'Alma, em Paris, né? A Ponte d'Alma em homenagem à Batalha do Rio Alma, a primeira grande batalha da Guerra da Crimeia. Então foi uma guerra assim que ela habitou o imaginário da Europa Ocidental, gerou muita literatura, muitos poemas, né? Só que aí com a Primeira e a Segunda Guerra Mundial ela foi meio que eclipsada, né? Mas é um evento histórico essencial para se entender o mundo de hoje, né? E principalmente o que aconteceu posteriormente no século XX. E eu acho que é essencial resgatar, né? E ainda mais num livro fantástico como esse do Orlando Figes, né? Eu não poderia deixar de recomendar mais. E, e a única reflexão que eu teria, por acaso eu acabei pensando nisso depois que eu li esse livro, né? Eu poderia ter pensado bem antes. Só que a gente que gosta de história, que a gente estuda história, às vezes a gente fica chocado quando estuda alguns povos considerados bárbaros, né, como os maias no México, né, que faziam sacrifícios humanos, né, em prol de rituais religiosos, ou até alguns povos nativos da América do Sul, né, que também faziam os mesmos sacrifícios. A gente considera isso um barbarismo, uma coisa absurda. Mas a história do Ocidente é repleta de episódios de sacrifícios humanos em larga escala, em grande escala, né? De uma forma muito mais perigosa, porque é muito mais dissimulada, né? Em prol de propósitos diversos, né? Travestido de glória militar, mas não deixa de ser sacrifícios humanos em larga escala em prol da ambição de alguns, né? Então, é isso, pessoal. Não poderia deixar de recomendar mais esse livro. É um livro fantástico. Eu gostei demais, né? Estou gravando esse segundo vídeo para vocês desse livro aqui, que o primeiro eu cometi alguns errinhos, né? Queria agradecer ao inscrito Cássio, né? Que me avisou de um ou dois errinhos que eu cometi aqui, porque aqui no canal a gente não tem edição, não tenho tempo para editar, nem gosto, eu prefiro falar assim ao vivo, acaba ficando mais informal. O objetivo do canal é ser um canal informal, como se a gente estivesse conversando aqui numa mesa de café, então é normal eu errar, esquecer, e eu espero que vocês gostem, né? Então, eu queria agradecer a companhia de vocês, muito obrigado. E vou colocando um ponto final nessa resenha. Não deixe de ler Crimeia de Orlando Figes, vocês vão gostar. Um grande abraço.